E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki Gaiden e Youenshi, que por sinal eu tenho que deixar bem avisado aqui pra vocês que esse será um dos últimos episódios. Por quê? Porque eu vou fazer um hiato agora, tá? Eu resolvi contar até aqui, porque eu vou parar de ler Baki Gaiden e Youenshi, e aí sim vou focar no que eu tinha prometido: Garouden, Baki primeira temporada e Kengan Omega, beleza? Não fica aí preocupado não, porque eu tinha que trazer aqui, porque eu tava lendo Baki Gaiden e Youenshi, e como eu faço a tradução, leio junto, simultâneo, e fica melhor pra eu fazer o vídeo, senão eu nunca conseguiria trazer esses vídeos aqui. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando. Mas deixa de enrolar, deixa de resenha e vamos ao que interessa. No caso, vocês sabem muito bem que no episódio anterior a gente acabou vendo aí que sim, Momon Katsuragi era o talentoso, o prodígio, tão esperado prodígio, que no caso o diretor ali, o dono do circo, tinha encontrado. Esse menino era espetacular, e aí ele tinha chamado o Dobbo para visitar o circo e ver esse garoto. Só que Dobbo se deparou, né, no caso, com o Katsumi domando um leão e o pai de Katsumi e também pai de Momon morto dentro da gaiola. E ali o que aconteceu? Dentro daquela jaula, na verdade, simplesmente Dobbo sentiu pena e acabou adotando o Katsumi, porque deu muito problema pro circo, o circo começou a falir, deu muita coisa errada e simplesmente isso aconteceu. Mas o fato é que se isso tivesse acontecido com Momon lá, Momon é que seria o prodígio, o homem tão agraciado por Dobbo, que Dobbo tanto ama, no caso, na sua querida Shinjinkai. E aí que se passa 2 anos, e no inverno do 2º ano, Taizan aparece com um estranho no parque, e por algum motivo eles estavam com um bastão na mão direita. E ali, aquele homem tinha cerca de 1,77 m, usava calça preta, jeans e uma camiseta. Não era uma vestimenta cara, e também ele não tinha um cabelo muito bem penteado, e seu rosto tinha um certo charme. O mais importante é que ele tinha uns olhos amigáveis. E aí que o homem se identifica como Ryufu Izumura, e Taizan fala perguntando se ele queria realmente conquistar o mundo. E o que Izumura explicava era que ele pretendia dominar o mundo através das lutas e derrotar todos os homens fortes. Só assim conseguiria a sua conquista. E ali, enquanto Izumura continuava com suas mãos no bolso, o Taizan fala que ele era incrível e poderia fazer muitas coisas. E é nesse momento que Taizan pega o bastão e bate com grande força na cabeça de Izumura. Nesse momento, Momon achou que ouviria o som dos crânios se partindo, mas o que ele ouviu foi apenas o som de madeira batendo em algo rígido. E depois daquilo, Momon ficou impressionado, onde olhava e via como aquele homem era incrível. E após aquilo, Izumura começava a brincar com o bastão, o chutando, o controlando. E é nessa hora que, ainda com as mãos no bolso, o Izumura chuta o bastão e põe-o em pé, e sobe nele, ficando completamente equilibrado sobre ele. Tanto Taizan como Momon ficam besta com aquela cena. E aí, no que ele vai equilibrando na ponta dos dedos em cima do bastão, o Izumura diz: "Você viu? Então você pode fazer isso." Onde explica para não esticar os braços para a direita ou para a esquerda. Onde se pensava no fato que nem mesmo o melhor circo em todo o mundo, ninguém nunca havia feito algo assim. E pulando em direção ao solo, ainda no ar chuta o bastão diretamente para Taizan. Onde Izumura diz: "Faça isso." E ainda explica o fato que aquele bastão era especial, era forte o suficiente para aguentar muito peso e até mesmo era proibido nos jogos por tamanha resiliência e força. E depois disso, Taizan começa a fazer outro truque com o bastão, agora indagando para que Izumura o fizesse. E ali Taizan começa a mudar o bastão com bastante força, onde até mesmo começava a ficar vermelho e exprimia o bastão, diminuindo por volta de 5 centímetros. E quando Izumura vê a força descomunal de Taizan, ele tira as mãos do bolso e diz: "Cara, vamos dominar o mundo." Tipo, conquistar o mundo das artes marciais, enquanto batia palmas para Taizan. Porém, Taizan disse que isso não ia acontecer. E aí que, simplesmente falando um do outro e de suas habilidades únicas, começaram a rir bastante. E aí que de repente Momon acorda de suas lembranças e cá estamos, em Momon com seus 14 anos, esperando seu mestre para sua formatura.
Ele havia escutado algo e de longe viu uma silhueta muito grande se aproximando. E logo viu que aquilo ali se tratava de Tarzan. Tarzan ia se aproximando. Momo percebia que havia alguma coisa errada. Ele estava completamente estranho e andava estranhamente. O Momo se aproximava e logo Tarzan virou sua palma para ele, o impedindo a aproximação. Ele diz que Momo não deve focar no que vê e fala que tinha se atrasado. Até mesmo ele chega a dar um sorriso. Tarzan não parecia preocupado, mas ele estava fraco. E ali também se era notado que sua camisa preta estava molhada. E nessa hora que Momo sente o cheiro de sangue e ao saber que acontecerá, ele rapidamente pergunta: "Você foi ao parque de diversões?" E ali Tarzan diz: "Tudo bem, em vez disso vamos fazer aquilo." O Momo perguntava o que ele queria tanto fazer. E Tarzan diz: "A cerimônia de formatura. Eu prometo fazer ela hoje." Onde nesse momento se é dito: a cerimônia de formatura não é só a cerimônia em si, é lutar. E se você olhasse para o rosto de Tarzan, você veria que ele não estava em um estado em que você pudesse lutar muito. Ele estava doente, não tinha tempo. Tempo, é sobre isso que Tarzan estava dizendo naquele momento. E ali Momo percebeu e dizia a si mesmo: "Eu entendi o significado. Sem tempo de Tarzan." Era esse o tempo que restava a ele. O tempo restante em Tarzan. Tarzan está preparado para morrer. E nessa hora Momo disse: "Vá para o hospital. Vamos para o hospital agora. Vamos chamar uma ambulância." E prontamente Tarzan diz: "Vou para o hospital, mas depois de fazer minhas tarefas. Há uma ou duas delas para cumprir. Uma é a cerimônia de formatura e outra pode ser feita depois. Mas a cerimônia tem que ser feita enquanto ainda posso me mover." O Momo olhava para Tarzan e percebia que a pele estava meio azulada. Ou melhor, tinha uma cor estranha, não era uma cor de pele viva. E Tarzan sussurra que queria dizer algo ao Momo. E de repente ele fica calmo depois de se concentrar. E é aí que do nada Momo escuta um som sombrio no seu ouvido esquerdo. Era nada mais que um chute de Tarzan em direção ao rosto de Momo. Era um chute pra valer. E naquela hora Momo se protegeu, mas sentiu. E no momento do impacto, o Momo é lançado para longe. Mas ele não perde a postura. E naquela hora Momo se protegeu. E conseguiu isso justamente usando a técnica ensinada pelo amigo deles, Izugura. E no momento do impacto, o Momo é lançado para longe, mas ele não perde a postura. Todo o seu corpo aguentou a pancada. Tudo foi recebido pelos ombros, tórax e abdômen. E nessa hora o Momo faz o possível e tenta pular no Tarzan, nas costas, para conseguir terminar o mais rápido possível aquela luta. Ele tinha que terminar antes de ferir Tarzan demais. E o Tarzan inclina seu corpo enquanto gira seus quadris e se prepara para atacar, onde a rotação da cintura, ombros e pescoço é adicionada ao local onde o corpo de Tarzan está. E ali a força centrífuga é aplicada. E nesse momento, por mais que Momo tentasse desviar, tentasse girar no ar para fugir, Tarzan estava indo em direção onde Momo iria cair ao solo. E ali, o grande punho de Tarzan se aproxima dele. Não havia tempo para esquivar. E até mesmo Momo pensava em enroscar suas pernas em seu braço, ou até dar uma chave, mas não era possível fazer muita coisa. Tarzan era forte demais. E mesmo tendo Momo enroscado seu braço direito, ele apenas ria do Momo. E é aí que os dois começam uma sequência de ataque e defesa, onde o Momo conhecia os movimentos de Tarzan e dá um grande chute no rosto de Tarzan com o pé esquerdo, onde Tarzan começa a desequilibrar. A força do joelho de Tarzan estava pela metade. E em seguida, o punho direito de Tarzan o atinge no rosto de Momo. E por sequência, ele também acerta o corpo de Momo com o punho esquerdo, onde até seu cotovelo é redirecionado para a bochecha dele. Porém, mesmo Momo tendo recebido o golpe, não doeu. Momo nem precisou se esquivar. E mesmo dá pra ver que Tarzan está batendo com toda a sua força. E todos os golpes estão 1/10 do poder total de Tarzan. A técnica que Izumura tinha ensinado ajudou a reduzir seu poder pela metade. E nesse momento as lágrimas de Momo escorriam. E nessa hora também, o rosto de Tarzan também se enche de lágrimas. Porém, em meio às lágrimas, enquanto batia no Momo, ele também sorria. E ali, o Tarzan começava a desabar. Ele estava muito fraco e ainda sorria caindo de costas para o chão.
Se era sabido que Taizan jamais cairia apenas com um soco ou algo parecido. Onde Taizan diz: vamos, pise no meu rosto com todo o seu peso sobre ele. E nessa hora Momo trava, mas Taizan continua: sim, Momo, esta é a última coisa que vai aprender. O que há de errado, Momo? Se você não puder fazer isso, você não pode se formar. Não importa o quão perto você esteja, você não pode fazer isso sem aprender. Sem isso, você não poderá chegar ao topo do mundo. E ali agarrando Taizan, Momo dizia: eu não posso fazer isso. Vamos para o hospital, vamos para o hospital. E aproveitando que Momo se aproximou, Taizan começa a abraçá-lo. E aquilo vai ficando aos poucos cada vez mais forte. Momo começa a ter sua espinha ferida. O Momo tenta de todas as formas a superar aquela dor intolerável. E naquele momento, todo o ar de Momo começava a ser exalado. O rosto de Momo sem oxigênio começou a ser desfigurado. E ali, com a voz gentil, Taizan dizia: é um idiota, cuja cor do seu rosto desapareceu pela falta de sangue. E Momo ainda achava que o abraço de Taizan era muito mais poderoso. E nesse ritmo ele começou a pensar que iria morrer. A sua coluna iria se quebrar. Porém, na mente de Momo existia apenas dois medos: a morte dele ou o medo de matar Taizan. E percebe que tinha algo mais e ele estava forçando Taizan a matar. Onde nesse momento começa a lembrar da técnica de Izumura, que até mesmo Izumura usou contra Kinzo Himekawa. O Momo tinha aprendido e feito da técnica sua, onde pensava: eu consigo. E diz: não importa o quão próximo ou parente a pessoa seja, eu realmente posso fazer isso. E ali Momo preparava suas mãos na cabeça de Taizan, enquanto tentava se concentrar e pensar em quantos segundos ele ainda tinha estando vivo. E é aí que Taizan recebe o poderoso golpe da espada do Deus do Trovão de Momo. E após sacudir o cérebro de Taizan, simplesmente a força de Taizan começava a subir. E repentinamente, os pulmões de Momo se encheram de ar de uma vez. Após aquele golpe, novamente Momo podia respirar tranquilamente. Ele sentia as células do pulmão devorando o oxigênio. E ali Momo escapa dos braços de Taizan, se ajoelha perto e começa a chamar o Taizan, que estava imóvel mesmo com os olhos abertos. E de repente Taizan piscou e olhou para Momo. E ele disse: Momo, tenho um pedido. Suba minha camisa. E assim o Momo faz. Porém, quando ele vê, fica completamente assustado e grita. Isso acontece por duas razões. Uma delas é que tinha maços de notas presas por debaixo da camisa na calça. Um total de 25 milhões de ienes, o equivalente a 1,2 milhões de reais. E nessa hora Taizan diz: eu entregaria isso, mas não posso mais andar por mim mesmo. E rapidamente Momo diz: eu vou entregar, vamos ao hospital. E mediante aquela situação, ainda havia mais um motivo para o espanto de Momo. Havia uma enorme ferida no Taizan. Seu peito teve sua carne retirada, dava para ver 3 costelas no buraco. E mesmo assim Taizan tinha cumprido com sua palavra. Fez a cerimônia de formatura de Momo. E Momo tenta entender onde tudo aquilo tinha ocorrido. Porém Taizan começou a falar: não, absolutamente, você não deve ir. Naquele momento difícil, Taizan queria que Momo jamais tentasse ir se vingar ou lutar no parque de diversões. E ainda dizia: você nunca deve ir ao parque de diversões. Isso sendo falado com a respiração extremamente fraca. Onde Momo diz: não é hora de falar, vamos chamar uma ambulância. Ele tenta se levantar, mas Taizan, com uma força imensurável, agarra o pé esquerdo de Momo. Ele não podia imaginar como Taizan ainda tinha forças. E Taizan diz: eu não vou para o hospital. Eu quero que você me leve para outro lugar. E imediatamente Momo diz: onde é? Que lugar é esse? Por favor, me diga onde devo levá-lo. E Taizan diz: Mitsunari Tokugawa, para a casa do velho. O tempo passa e Tokugawa conta: ainda me lembro. Naquela noite, um menino chamado Katsuragi Momo carregou Taizan Matsumoto para minha mansão. Naquela época, eu não sabia que esse menino era o irmão mais velho de Katsumi Orochi. Mas agora eu sei. Era uma ferida horrível. O peito estava comprimido. Dentro estava invisível suas costelas. Dava para ver o coração pulsando.
E nesse momento Tokugawa pensa: eu acho que somente Ryu Kuyanagi poderia fazer isso. E nessa hora a face de Momo mudou e logo perguntou: quem é esse Ryu Kuyanagi? E logo Tokugawa ficou arrependido do que tinha falado. E ali se lembra do fato que Taizan tinha pedido 5 milhões de ienes para ele emprestado. E sem dizer nada, ele havia preparado tal dinheiro. Porém, ainda tentava entender se ele realmente havia lutado com Yanagi. E o que ocorreu é que após pegar o empréstimo, Taizan foi ao parque de diversões tentar fazer dinheiro. A Kozue estava muito doente, ela precisava de uma cirurgia. E era em torno de 20 milhões de ienes. Ele sabia que Taizan era confiável, mas mesmo assim era difícil alguém conseguir pagar 20 milhões de ienes. E até mesmo o dinheiro que Taizan ganhou ao longo de sua vida foi para as mãos de sua esposa. E com isso, Kozue foi salva fazendo sua cirurgia. E todos estão bem. Hoje em dia, ela namora com Baki. O Taizan foi um homem maravilhoso. E o Momo? Ele desapareceu silenciosamente da minha mansão. Ele não foi para a casa Matsumoto. Eu não o vi mais em nenhum lugar. E por sinal, o que será que ele está fazendo agora? E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, tivemos muita coisa boa nesse episódio, meu irmão. Foi muito tenso, foi muito triste. Finalmente a gente pôde entender como o pai da Kozue morreu, o que foi que de fato matou ele e o porquê da mãe de Kozue gostar tanto de Baki. E até mesmo ela dá uma empurradinha para que Baki fique com a sua filha. E isso a gente vai ver quando chegar lá nesse ponto, quando estiver trazendo a Baki a primeira temporada. Vai se cruzar essas duas informações aqui. Mas o fato é que o Momo estava ali esperando para sua formatura quando tinha 14 anos. E de repente o que rola é que vem Taizan chega lá e ele começa a fazer sua formatura forçadamente, porque ele tinha feito uma promessa, só por isso, ele tinha que cumprir o que tinha que cumprir. Ele sabia que ia morrer, não tinha como salvá-lo. Mano, o cara tava com o peito aberto, velho. Talvez até desse pra salvá-lo, porque ele conseguiu lutar por muito tempo, então dava pra salvá-lo. Só que na mente dele era o momento que ele tinha que, de fato, fazer aquilo. Se ele não fizesse isso, já era. E aí, pelo que dá a entender, no caso, ele simplesmente acabou morrendo porque ele queria fazer as coisas do jeito dele e também queria fazer com que tudo desse certo e o dinheiro chegasse às mãos da sua família, de Tokugawa, de alguém, para poder de fato salvar a sua filha. Se ele tentasse vagar, se ele tentasse ir para qualquer lugar, o dinheiro poderia ser roubado por alguém. E aí, por isso que ele pediu para ir para Tokugawa, que Tokugawa iria ajudar, e Tokugawa iria entender o que estava se passando, porque Tokugawa era o cara que ele tinha pegado 5 milhões de ienes, né? Ele tinha pegado emprestado dele, ele estava arrumando dinheiro de vários lugares, e pelo que deu a entender, foi no parque de diversões que ele conseguiu o restante do dinheiro. Dá uma pena do caramba toda essa história, e o interessante é que a gente vê o porquê que, no caso, Tokugawa deixou de saber onde estava o Momo. Ele sumiu, foi apagado do nada. Por quê? Porque justamente ele desapareceu, porque eu creio que ele tá indo pro parque de diversões, que é um submundo do submundo, é Deep Web, no caso do mundo de Baki, onde são coisas terríveis que devem acontecer lá, que eu imagino. Sem falar também que a gente acabou vendo aí uns outros personagens, um tal de Rufo Izumura, que é de Garouden. Esse cara, ele é o que quer conquistar o mundo das artes marciais, né? Eu até falei, né, que Matsuo Jozan é um dos rivais dele, um dos principais rivais. E também a gente acabou vendo aí se mencionar sobre um tal de Kenzo Himekawa. Eu não sei se eu traduzi errado ou ele estava falando do Tsutsumu Himekawa, que tem esse Himekawa, no caso, na história de Garouden. Então, se esse Kenzo existe, eu não sei se é pai do cara, é irmão do cara, ou simplesmente é qualquer pessoa aleatória. Mas o fato é que existe um tal de Kenzo Himekawa que Izumura usou suas técnicas dele, ele conseguiu bater de frente. E também vimos como Momo aprendeu aquela técnica, né, que é algo... Não sei se a tradução tá correta, mas é algo como se fosse a espada do deus do trovão, né? Lapada na cabeça ali, mano. Forte pra caramba essa técnica. No fim das contas, eu tenho que te dizer que o quê? O Baki, ele é tão amado pela mãe de Kozue porque ele é bondoso, ele faz de tudo na bondade, ele não tem coração ruim. E ele sempre tá lutando mesmo sendo uma boa pessoa. E isso lembra no caso,
Taizan Matsumoto. Ela até mesmo fala que ele é como o marido dela. Então isso se encaixa completamente. Por isso que ela gosta tanto de Baki e por isso que ela encoraja tanto o Baki a ficar com a Kozoe. Porque é meio que ele tá vendo ali ela e o marido dela quando eram jovens. Pô, muito legal isso, velho. Essa conexão é sensacional. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!